Se você conta histórias, você tem que fazer esse teste hoje. Olá, eu sou Ana Flávia Basso, do Educar com Histórias. Hoje eu vou propor para você um teste para você entender de uma vez por todas um dos conceitos fundamentais da arte do contar histórias. Na verdade, é mais do que um conceito fundamental, é o grande benefício para as crianças que ouvem histórias. Então vamos logo para o teste e depois a gente parte para a reflexão sobre ele. Nesse teste, você vai ter que imaginar 3 coisas. E eu vou pedir para que você imagine com riqueza de detalhes, tá bem? Primeiro, um cavalo. Um troll. E a Branca de Neve. Quando eu falei cavalo, você pode ter imaginado um cavalo de qualquer cor. Branco, preto, marrom, malhado. Um cavalo pequenininho, um potrinho ou um mais exuberante, um velhinho. Você pode ter imaginado um cavalo numa paisagem, carregando alguém ou sendo treinado por alguém, comendo, bebendo, descansando. A gente pode imaginar vários cavalos com muitos detalhes em qualquer situação. Cavalo é algo fácil para a gente, porque é uma imagem que está próxima. Mesmo que eu não conviva com cavalos diariamente, a gente sabe o que é um cavalo e consegue imaginar um deles. Agora, quando eu falei troll, aí eu arrisco dizer que já foi mais difícil imaginar. A gente não sabe como é um troll, se ele tem orelha pontuda, grande, se ele tem cabeça grande, corpo pequeno, cabeça grande. Então a gente vai tentando imaginar, tateando, para conseguir formar uma imagem desse ser. Um troll é algo que não faz parte da nossa referência cultural. Ele é um ser da mitologia escandinava e a gente não vê tantas ilustrações ou não escuta tantas histórias que falem sobre troll. Então é muito mais difícil para a gente imaginar. Agora, quando eu falei Branca de Neve, eu posso arriscar que quase 100% das pessoas que fizerem esse teste vão imaginar esta Branca de Neve. A Branca de Neve da Disney. E quem disse que a Branca de Neve é assim? Com esse cabelo, essa boca, esse vestido? Alguém da Disney criou essa imagem. Não fui eu, nem você. E nesse caso, a gente consome uma imagem e não a produz. Quando a gente escuta a Branca de Neve, a gente tem que fazer muita força, mas muita força mesmo, para que essa imagem pronta não grude na nossa cabeça, para que a gente tenha espaço para criar a imagem da nossa própria Branca de Neve. E por que estou falando tudo isso? Porque eu quero que você compreenda de uma vez por todas um dos papéis fundamentais do contar história, um dos grandes benefícios para o desenvolvimento de uma criança que ouve histórias. Tornar a criança interiormente ativa. Ao ouvir histórias, quando simplesmente a criança ouve histórias, ela forma suas próprias imagens. Ela acompanha a história ativamente. Ela cria suas imagens e não apenas consome imagens prontas, como acontece em um desenho animado. O mundo interior da criança se enriquece pela própria atividade interior dela. E é isso que faz toda a diferença quando uma criança ouve histórias. E é também por isso que a gente tem que contar mais histórias. Eu espero que tenha dado para ver com um teste a diferença entre uma imagem cristalizada na mente e uma imagem que a gente produz ativamente, que a gente movimenta no nosso mundo interior. Qual dos 3, cavalo, troll e Branca de Neve, nos traz uma sensação viva de envolvimento, de atividade, de movimento, de criatividade? Que criança vai se esforçar para imaginar uma princesa ou um dragão se ela é sempre acostumada a receber imagens prontas? As imagens prontas vêm da televisão, do cinema, dos desenhos, das gravuras e ilustrações, das embalagens de comida no supermercado, vêm de todos os lados. Imagine agora só um dia na vida de uma criança. Em um dia, quantas imagens prontas uma criança recebe? Com tantos estímulos externos, não é preciso se esforçar. Então, quando a gente oferece imagens prontas para a criança, ela vai aprendendo a não se tornar ativa interiormente.
E essas imagens chegam para elas cada vez de forma mais rápida e em maior quantidade. Para a gente compreender bem isso, é só a gente imaginar aquele livro que a gente leu, que foi maravilhoso, e depois a gente vai ver o filme no cinema. Muitas vezes a gente fala, não, peraí, não era assim. Não foi daquele jeito que a gente criou as imagens. As imagens prontas no cinema não condizem com aquilo que eu imaginei ao ler o livro. As imagens que a gente cria são únicas e originais. Elas mobilizam conteúdos individuais. Elas criam ligação afetiva com algo ou com um momento. Elas nos nutrem e nos vitalizam. Elas nos exigem um esforço interior e com isso nós criamos conexões. Quando as crianças ouvem histórias, elas podem criar as imagens com as quais elas conseguem lidar. Se na história tem um lobo, a criança vai criar a imagem do lobo com a qual ela consegue lidar. Se ela vê um lobo num livro ilustrado, às vezes aquele lobo pronto causa medo nela, porque não é o lobo dela. A grande questão aqui é como fazer para que uma criança se torne uma pessoa criativa se as suas referências imagéticas foram recebidas sem que elas tivessem que fazer qualquer esforço? E a resposta é contando histórias sem o uso de imagens prontas. E já que o tema dessa série de vídeos é a atenção da criança ao ouvir histórias, eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que quando a criança tem a possibilidade de criar as suas próprias imagens, ela fica mais concentrada e mais atenta quando ouve histórias? O que você acha? Será que quando eu posso imaginar ativamente, criar as minhas imagens, eu melhoro a qualidade da minha atenção e da minha concentração? No próximo vídeo eu vou aprofundar ainda esse tema e a gente vai relacionar esse conceito da imaginação ativa com o uso de recursos cênicos durante o contar histórias, por exemplo, dedoches, fantoches, fantasias, bonecos. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, curta-o, compartilhe-o e se inscreva no nosso canal. Eu te encontro no próximo vídeo para a gente continuar essa conversa. Então, vamos contar mais histórias?